Meu nome é Pedro Savoldi e eu atuo na defesa de policiais em demandas contra a administração pública do Estado de Santa Catarina. Hoje eu vou falar sobre os casos de acidentes de trânsito causados por viaturas conduzidas por policiais e o que a lei fala sobre a responsabilização do Estado e do agente policial no que diz respeito ao ressarcimento dos danos que foram causados às vítimas do acidente. Bom, primeiro a gente tem que entender um preceito fundamental que rege a administração pública, que é aquilo que se chama de risco da atividade administrativa. O risco da atividade administrativa é uma teoria que é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro que proíbe que a administração pública repasse aos seus servidores a responsabilidade de ter que arcar com as consequências do exercício da função típica do Estado. Ou seja, essa teoria ela é baseada na ideia de que o Estado, ciente de que o exercício da atividade pública pode acarretar em eventuais danos aos membros da comunidade, ele assume para si a responsabilidade de responder por esses eventuais danos. Então, já que a atividade do Estado é algo que alcança toda a sociedade e, de certa forma, obriga toda a coletividade a se sujeitar à ordem estatal, então, se qualquer agente público ou servidor, na condição de representante do poder público, causar um dano a um particular, independente dos motivos que levaram esse agente público a agir daquela forma, independente desse dano ser decorrente de um ato ilícito ou não, cabe ao Estado o dever de reparação desse dano. É claro que existem exceções a essa regra, mas elas dependem da demonstração de alguns requisitos, e esses requisitos podem ser um pouco subjetivos dependendo de cada caso. Por exemplo, se um policial, durante a realização de uma diligência, colidir a viatura com um veículo de um particular, esse particular tem o direito a ser ressarcido pelo Estado e não pelo agente público que deu causa ao acidente. Porém, é possível que o Estado, depois de ressarcir o particular que foi lesado, possa cobrar esse valor do agente que foi causador do dano, exercendo assim o seu direito de regresso. Para que fique caracterizado o direito de regresso do Estado, é preciso que se demonstre que o policial que conduzia a viatura tenha agido de forma flagrantemente irresponsável. Ou seja, conforme o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina já pontuou, o policial somente vai responder pelos danos causados na condução do veículo oficial quando ficar comprovado um excesso doloso ou culposo no exercício da atividade funcional. Esse excesso doloso ou culposo significa que é necessário que o modo de proceder do policial demonstre que ele agiu de uma forma incompatível com as condutas que se esperam dele enquanto ele atua no exercício da sua função. Por exemplo, um policial que esteja atendendo uma ocorrência que envolva uma perseguição, obviamente se espera que a conduta desse policial naquele momento específico envolva que ele conduza a viatura em alta velocidade e até desrespeite algumas regras de trânsito, desde que haja uma razoabilidade. Porque se ficar comprovado que houve um excesso, seja culposo ou doloso, ou seja, com intenção de causar o dano ou não, aí sim ele pode ser responsabilizado e vai ter que reparar o prejuízo que foi suportado pelo erário público. Então, como essa responsabilização do policial não depende de culpa ou dolo, não depende da intenção do agente, depende sim do excesso e da irresponsabilidade do agente, se o policial estiver agindo no estrito cumprimento do seu dever legal, se não ficar evidenciado algum excesso grave, mesmo que fique comprovado que o policial foi quem causou o acidente, ele não pode ser condenado a indenizar, tanto no que diz respeito ao ressarcimento dos valores que o Estado teve que pagar aos particulares, como também no que diz respeito aos danos causados ao próprio bem público do Estado, nesse caso, a viatura. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre esse assunto, deixe o seu comentário aqui e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.